esse código vai ser versionado e eu não estou passando nenhuma informação pro versionamento, pro repositório. Beleza, olha só pessoal, tudo funcionando, olha que bonito. Tudo deu certo, mas vamos ver se tudo deu certo mesmo. Vamos dar um F5 aqui. E tá aí. Agora, a gente precisa ir para a fase 2. O que é a fase 2? Beleza, eu já tenho meu arquivo. O que eu quero fazer agora? Eu quero mandar ele para o servidor, né? A ideia é essa. A gente tem que enviar ele pro servidor. Para enviar ele para o servidor, o GitHub precisa saber como acessar esse servidor, né? Então, agora, prestem atenção aqui, porque eu vou ter que ficar mudando de tela, então isso pode ser um pouco confuso se você não estiver prestando atenção. Aqui está o seu projeto, né? Vamos lá na abertura do projeto. Aqui está o projeto, quando você abre. Vamos aqui em Settings, ou Configurações, se você estiver em português. Vamos em... Onde é que a gente pode ir? Secrets. Bem aqui embaixo, ó. Secrets. E a gente clica em Actions, ou seja, os segredos das Actions. Beleza, o que são os Secrets? Os Secrets são informações. É como se eu criasse uma variável e desse um valor para essa variável. E aí no meu deploy aqui, eu consigo ter acesso, no meu processo eu consigo ter acesso a essa variável. Não necessariamente ao valor dela, mas eu acesso à variável. E o valor eu controlo por lá. Por que é legal isso? Porque dessa forma eu não preciso versionar os valores aqui no meu código, né? Porque o workflow ele é versionado no repositório. Então imagina, eu quero colocar aqui o IP da minha máquina, eu quero colocar aqui qual que é a minha chave SSH, qual que vai ser o meu user, se eu tivesse, sei lá, uma credencial de usuário e senha, eu colocaria meu usuário e senha aqui. E não é muito legal a gente salvar isso no versionamento do repositório, né? Então usando as secrets a gente pode criar uma variável, por assim dizer, que vai receber essa informação. E lá no código a gente usa só a variável. É uma parada bem bacana. E a gente tem disponível no GitHub. Então vamos criar aqui o nosso primeira chave, vou chamar de DO-Host, porque é DigitalOcean Host. Qual que é o meu host? O host é esse IP aqui, né? Vamos pegar o IP e vamos colocar lá. Beleza, criei minha primeira variável, ela vai aparecer aqui, você sempre vai poder ver aqui. Tanto é que é legal que é um segredo que você não consegue ver a informação que está aqui. Você consegue excluir, obviamente, o segredo todo, e você consegue atualizar essa informação, ou seja, você consegue trocar esse valor desse IP por um outro valor, mas eu não consigo ver mais que IP, que valor que tem esse DO-Host. Então é uma parada de segurança mesmo. Então aqui, eu tenho o meu host, eu tenho aqui o meu usuário, nesse caso aqui vai ser o root, né, que é o usuário do meu SSH. Ok. E aqui eu tenho minha chave, me deu aqui. O que acontece? Como eu acesso via SSH, como o acesso por SSH, ele é feito usando uma chave, então eu preciso ver qual que é a chave, né? Então vamos aqui e vamos dar um cat na chave que a gente está usando, né? Opa, não é a chave pública, né? É a chave privada, né? Ó, gente, não tem problema, tá? Disclaimer aqui, não tem problema aparecer essa chave aqui. No dia da publicação desse vídeo, essa chave já foi excluída, o próprio servidor já foi excluído, então não tem problema, tá? Então é bacana vocês verem, para vocês verem realmente os passos, né? Então você vai pegar a sua chave privada, mas é a chave privada que a pública dela é a que tá lá no seu servidor, tá? Então você vai pegar ela aqui, peraí, deixa eu copiar direito. No meu PC aqui é Ctrl+Shift+C. Você vai copiar ela aqui dentro e adicionar um novo segredo. Beleza, agora a gente tem salvo aqui o host, aqui e o user. Beleza, vamos voltar aqui pro nosso deploy. A gente já criou agora nossa parte de building. Vamos criar agora aqui uma parte que vou chamar ela de prepare release. Ó, agora apareceu uma informação importante. Olha aqui em cima, na linha 10, vocês veem que eu tenho onde que vai rodar no Ubuntu, e na linha 11 eu coloco o nome. Aqui,
Eu também colocaria um nome para ele. Então esse nome aqui eu vou colocar como... Deixa eu ver aqui. Upload to server. Beleza, mas eu vou adicionar uma informação a mais aqui. Opa. Essa informação aqui. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo prepare release, que é o meu novo job. Needs build, ou seja, para eu rodar o job prepare release, necessariamente o job build precisa ter rodado com sucesso. Ele tem que estar verdinho ali no GitHub. E por que isso? É para eu conseguir criar dependência de um job para outro e conseguir criar tipo uma corrente, né? Um chain, né? No meu processo. E faz sentido porque se eu quero enviar meu artefato do GitHub e baixar ele dentro do meu servidor, como é que eu vou fazer isso se o build não deu certo, se não existe artefato? Então faz sentido eu só rodar o job do artefato, o job de upload do artefato para o servidor, se o job de build do artefato tiver funcionado. Senão eu nem preciso rodar o job de upload e mato o processo aí, entendeu? Então a ideia de dependência é essa. Se eu não colocar o needs ali, o que acontece? Eles vão rodar concomitantemente, eles vão rodar ao mesmo tempo. Então vai ser como se eu estivesse rodando processos paralelos. E aí o que vai acontecer é que enquanto eu estiver criando o build, eu já vou estar fazendo o upload, o que não vai dar certo. E aí ele dá erro. Beleza? Então, quando você quiser que rode quando os processos forem independentes, por exemplo, um linter e um test são independentes, então você pode rodar os dois separados. Mas quando eu estiver rodando, nesse caso aqui, quando eu preciso de um build e eu preciso do upload rode só depois do build, aí você consegue usar o needs para poder criar essa dependência de um para o outro. Então beleza, a gente já criou aqui os nomes, então vamos para os steps, né? Primeiro steps aqui, vou dar um uses. A gente usou o steps de upload do artefato. No último step, né, do job build, a gente usou o upload artifact para a gente subir o nosso artefato, nosso tar.gz, nosso zip, pro GitHub. E agora o que a gente vai fazer é o contrário, a gente vai usar o download artifact para baixar o artefato de novo para dentro dessa... Como é um job separado, né, para eu ter acesso a essa informação, então eu vou baixar o job agora. O job que já está salvo no GitHub, então agora eu vou baixar ele. Aqui eu vou dar um nome, downloading artifact, e agora eu preciso de um if, name. E qual é o nome que a gente deu? Lembra que eu falei que era um apelido, né, então app build. Fechou, aqui fechou. Agora, dentro da nossa dessa instânciazinha que está rodando o nosso job, existe lá o nosso tar.gzzinho, né? Esse tar.gz aqui. Beleza? Então agora vamos para o próximo step. O próximo step a gente vai fazer realmente um upload, né? Então uploading server. Deixa eu colocar assim, uploading server. Esse upload to server ele vai usar uma outra action, uma action que faz roda esse comando aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O que aquela action faz? Ela consegue abstrair o uso do comando scp. O que ele faz é copiar arquivos entre hosts numa rede. Ou seja, com o comando scp eu consigo copiar arquivos que estão numa máquina, enviar esses arquivos para outra máquina usando acesso SSH. Beleza? Então é o que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai usar essa outra imagem aqui chamada Appleboy SCP Action. E aí assim como a imagem do artifact, né, tanto a download quanto a upload, essa imagem do Appleboy SCP Action, ela também possui parâmetros para que você consiga usar, né? E é esses parâmetros que a gente vai usar agora. Então a gente precisa de um host, a gente precisa de um username, a gente precisa de uma chave
A gente precisa da porta, source e target. O que significa essas coisas aqui? O host é qual que é o servidor, para quem eu estou mandando. Username e key são qual que é o usuário, né, que tem acesso ao SSH e qual é a chave SSH. A porta, qual que é a porta que eu vou estar usando? Geralmente é 22, mas tem servidor que muda, né, pode usar outra porta. O source é o que eu vou estar mandando. E o target é para onde no servidor eu vou estar salvando para onde eu vou estar copiando, né, esse source, né, essa fonte. Então agora aqui vocês vão ver o uso dos secrets, né, que a gente cadastrou lá. Lembra que a gente cadastrou DO host, DO user e DO key? Então a gente vai usar elas aqui agora. Olha que legal. Agora aqui eu coloco secrets, ponto, coloquei maiúsculo, né, então DO host. Olha que legal. Agora esse código vai ser versionado e eu não estou passando nenhuma informação pro versionamento, pro repositório. Nenhuma informação de host, de user, nada da chave privada. Então elas estão todas guardadas, seguras nas configurações do repositório. E eu tenho acesso a uma referência a elas aqui dentro. Tanto é que se eu trocar o host, se eu for colocar em outro servidor, se eu trocar o usuário que vai ter acesso, se eu trocar a chave, eu só preciso trocar lá nas configurações de segredo. E o meu processo vai continuar rodando da mesma forma. Continuando aqui, a gente precisa da porta que tem acesso a SSH. No caso da DigitalOcean, é a porta 22 mesmo. Eles usam a porta padrão. O source é o que? É o nosso artefato, né? A gente acabou de baixar ele aqui. O que a gente tinha baixado era o nosso targz. Então eu vou até copiar daqui, colocar a nossa fonte, o nosso targz. E qual que é o target? Ou seja, para onde é que eu vou mandar esses arquivos, né? Preciso mandar eles para algum lugar. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui para onde é que a gente vai mandar esses arquivos. Eu vou mandar eles para temp, a temporária, porque como é o targz, eu vou ter que extrair esse targz e tudo mais, e depois eu não sei que eu vou usar ele, né? Então eu vou colocar no temp, porque qualquer coisa depois a gente apaga. Beleza? Então agora o que a gente está fazendo aqui? Só recapitulando rapidinho. A gente está com um novo job, que chama Upload to Server. A gente está fazendo download do artefato que a gente salvou no GitHub. E a gente está copiando esse arquivo de dentro do GitHub lá para a nossa máquina, para o nosso servidor. A última coisa que a gente precisa fazer nesse processo aqui agora, eu acho que é extrair, né? Vamos extrair esses dados. Extracting Files. E aí o que acontece? Aqui nesse Extracting Files a gente vai usar uma action, né? Outro serviço muito parecido com o de SCP, na verdade é da mesma pessoa, o grupo que fez, do Appleboy. Só que em vez de ser o SCP, a gente vai usar o SSH action @master. O que acontece? Eu posso até copiar essa parte aqui, porque como é SSH o acesso, ele precisa das mesmas informações: host, username, key, port. Então, como eu já defini isso aqui em cima, então eu só vou copiar aqui embaixo. E aqui ele tem agora um parâmetro diferente, que é o script. O que o script faz? Ele me permite rodar comandos via SSH. Então o que vai acontecer? Eu vou escrever um comando aqui e ele vai acessar meu servidor via SSH e rodar esse comando, beleza? Eu vou colocar um pipe aqui, porque quando a gente coloca um pipe na frente de um run ou de um script, ele permite que a gente coloque um comando por linha. Então eu posso colocar vários comandos assim em linha que ele vai funcionar. Se eu não colocar isso, todos os comandos têm que estar nessa mesma linha, e aí às vezes fica meio ruim de visualizar e de depois trabalhar com esse código depois. Vou colocar o script aqui. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um mkdir -p, tipo assim, se não existiu a pasta, cria a pasta pra gente. Eu vou criar aqui na home, criar uma pasta chamada project, vou criar uma pasta chamada releases, e dentro dessa pasta releases eu vou criar uma pasta chamada
Não faço ideia do nome porque não vai ser um nome, vai ser o hash do commit. Beleza? Por quê? Porque a hora que eu fizer um outro deploy, ele vai criar uma outra pasta com o hash do outro commit, né? Então ele vai sempre ter uma pastinha separada para cada artefato que eu for criando. E agora eu vou extrair, né, o meu arquivo lá da pasta temp. Eu copiei aqui em cima, né? Para a pasta temp, vou copiar da temp para lá. Beleza, o que eu fiz aqui é só extrair, eu criei a pasta e agora eu estou extraindo o conteúdo do meu tar.gz para dentro dessa pasta, beleza? Então é isso, acho que a gente terminou o nosso segundo step, que é o step de pré-release. Vamos commitar esse... E agora vamos aqui em Actions. Vamos acompanhar então o Prepare Release Job. E olha que legal, agora a gente tem dois jobs, o Build Artifact e o Upload to Server. E olha que bacana que eles têm uma linha aqui entre eles. Então assim, eu acompanho que um é dependente do outro, né? Se o Build Artifact passar, eu rodo o Upload to Server. Se aqui der falha, essa execução é cancelada e aí nem roda. Então vamos acompanhar aqui. Beleza, pessoal. Nosso processo já rodou, ele levou 1 minuto e 25 agora. E gerou um artefato também, que é o nosso app build, que ele já estava gerando aqui. E não sei se vocês repararam quando estava sendo executado. Assim que terminou o build artifact, aí ele começou a rodar o upload to server. Se a gente clicar aqui em upload to server, assim como no build artifact, a gente vai ver as nossas opções aqui os nossos steps, né? Agora eu tô percebendo, eu não coloquei nome, né? Aí, quando eu não coloco o nome, ele dá o nome da action aqui, né? Então acho que vamos fazer isso aqui, rapidinho. Ah tá, ele colocou o nome, eu tô confundindo aqui. De boas. Beleza, tá, aqui tá falando que deu certo, mas será que deu certo lá no servidor? Então vamos dar uma olhada lá. Então SSH, deu o teste. Vamos acessar o nosso servidor. A gente falou que ia colocar duas coisas. Primeiro, a gente estava mandando o arquivo lá para a pasta temp, né? Então vamos dar uma olhada no ls/temp. E aqui a gente tem nosso arquivo .tar.gz. Já meio ponto. Então, um ponto inteiro, a gente precisa olhar dentro de Home Project, Releases. E vai ter uma pasta com esse mesmo nome. Então vamos lá. Então ls/home/project releases e a gente tem uma pasta com o mesmo nome. E lá dentro, então se eu olhar lá dentro, eu vou ter a build e dentro da build eu vou ter os meus arquivos, que são os arquivos compilados lá no início da execução do processo. Beleza, a gente já tem metade do caminho andado já. Quer dizer, mais da metade na verdade. A gente já fez o build, a gente já preparou o nosso artefato, já entregamos ele dentro do servidor. Agora falta a gente fazer realmente rodar, né? Porque aqui, tô dando F5, ainda está aparecendo 404, né? Então vamos resolver isso agora. Eu só preciso ver se eu estou acertando aqui. Tá, beleza. Agora, a gente vai para a função principal, para o job principal, que é o set release. Ou seja, eu vou setar a release que é para ser executada. Por quê? Vocês perceberam que toda vez que eu gerar um novo deploy, ele vai criar uma nova pastinha de uma nova release, né? Ou seja, ele vai criar uma nova pastinha com um novo conteúdo de um novo artefato. E como é que o servidor vai saber qual artefato usar para poder mostrar para você, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui. De novo, você acha a mesma coisa que a gente tinha usado, né? Runs on, bom do latest, o needs,
e agora a gente precisa do prepare release. E aí isso é bacana porque assim, eu preciso do prepare release, porque se o arquivo não estiver lá, eu não tenho como passar esse arquivo fazer esse arquivo ser lido pelo web server, né? E aí vira uma cadeia constante. E o arquivo não vai estar lá se o build não estiver pronto. Então, meu set release precisa do prepare e o prepare precisa do build. E assim você monta, né, uma cadeia de processo. O name, eu vou colocar aqui activate release. Eu vou colocar uns steps agora. Essa aqui, cara, ela só tem um step. A gente só precisa de uma coisa. A gente precisa do quê? A gente precisa ativar a release mesmo. Então eu vou colocar aqui só para ter um nome diferente. Activating release. Não sei se vocês perceberam, eu fui usando esse padrãozinho aqui de texto. Opa! Name. O name é esse. Beleza. A gente vai usar a mesma action, o mesmo serviço que a gente usou para extrair os arquivos, ou seja, aquele que a gente conecta via SSH e roda algum comando lá dentro. Então vocês já conhecem. A gente está aqui, ele é bem parecido, né, como o anterior, então eu acabei copiando. Tanto que vai usar as mesmas chaves, olha só que legal, né? A gente está usando sempre as mesmas chaves. Se eu precisar alterar essa chave, eu altero lá no secret. E olha só, onde eu não vou precisar mexer em 2, 3 serviços que eu não vou precisar tocar no código, que já vai estar tudo funcionando. Agora aqui eu preciso fazer uma coisa legal. Ó, vou escrever aqui e aí eu falo pra vocês. Beleza. O que eu estou fazendo aqui nesse comando? Eu estou dizendo assim, entre no SSH, né? Use SSH para entrar no meu servidor e crie um link simbólico da pasta build dessa release específica. Crie um link simbólico para ela dentro de var da WHTML e esse link simbólico vai se chamar current. Ou seja, fazendo isso, toda vez que eu acessar var, qualquer pessoa, qualquer programa acessar var www.html, current, ele na verdade vai estar acessando o conteúdo da pasta build dessa minha release, desse meu artefato. E o que são essas outras coisas aqui que eu passei? O ln-s é para eu criar o link simbólico. O "-n" é para eu entender que tudo é arquivo, mesmo que seja um link simbólico, ele também vai ser um arquivo. Isso fica mais fácil se tiver outros links simbólicos dentro daquele. E o "-f" é de force, né? Para eu forçar a criação do link. Por quê? Porque se eu não fizer isso, na próxima vez que eu rodar o deploy, já vai ter um current lá, já vai ter um link simbólico lá, e aí ele vai dizer que já tem e não vai criar. E ele não vai substituir o link simbólico de um pelo outro, né? Ou seja, ele não vai atualizar de uma release para outra e aí você vai rodar o deploy, vai jogar o arquivo lá e vai continuar com o projeto antigo, né? E aí não é isso que a gente quer. Então, desse jeito aqui ele sempre vai trocar a referência para o novo artefato. E é isso, vamos rodar aqui no nosso GitHub Actions. Beleza. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Actions. Set release job. Então vamos ver o que está acontecendo. Olha só que legal. Adicionamos mais uma na cadeia, né? De processo e vamos ver a execução. Beleza, olha só pessoal, tudo funcionando, olha que bonito. Então o que a gente tem aqui no nosso deploy. Uma coisa que eu vou dar um outro disclaimer aqui, é que é legal a gente dar esses nomes, né? Vocês viram que mesmo tendo um nome no job, eu colocava um outro nome mais contextual, justamente para o deploy ele ser mais semântico, né? Pra você conseguir ler o que está acontecendo. Então aqui eu estou fazendo um build do artefato, eu estou fazendo upload para o servidor e eu estou ativando a release. Então você consegue ler isso, ler o deploy. Isso é uma coisa bacana.
Tudo deu certo, mas vamos ver se tudo deu certo mesmo. Vamos dar um F5 aqui. E tá aí. Então a nossa aplicação React está em produção. E a gente não teve que dar nenhum git clone, a gente não teve que buildar nada. A gente só precisou escrever descrever, na verdade, quais são os passos que o GitHub precisava fazer. Pareceu que deu um pouco de trabalho? Pareceu, mas o ponto é, esse trabalho é uma vez só. E agora você não precisa mais desse trabalho. Então vamos ver aqui como é que isso funciona na prática, assim, como é que vai funcionar no dia a dia, uma vez que você montou aqui o seu arquivo, como é que vai funcionar, né, no dia a dia. Então vamos simular uma alteração de código mesmo aqui. Eu vou até criar outra branch e fazer via pull request para parecer mais real. Olha só, repare uma coisa interessante. Eu acabei de fazer um push e não está executando nada. Por quê? Porque lá no nosso on, onde a gente define em que momento, em que evento vai ser executado, a gente definiu o push só para branch main. Então push para outras branches não são eventos que startam o nosso processo, né, que fazem o GitHub executar o nosso processo. Então vamos aqui criar uma pull request. Vou criar aqui converting to green code. Eu vou criar aqui essa branch, tá tudo certo. Deixa eu ver o que a gente alterou aqui. Foi só algumas coisas, ok. Então vou fazer um merge. Beleza, fiz o merge, ou seja, eu aceitei a PR, eu fiz uma proposta de uma nova feature, avaliei e eu aceitei o pull request. Agora se a gente olhar em Actions, tá rodando. Por quê? Porque eu fiz um push, né, na main de qualquer forma. Porque eu fiz um merge do código da PR pra minha branch principal, a branch que tinha o gatilho, né, por assim dizer, de evento. Então vamos dar uma olhada. E ele vai executar o processo que a gente já viu antes sendo executado, só que agora usando um fluxo que é mais comum, né, de processo de desenvolvimento, né, que é as pessoas fazendo o PR e quando a PR está feita o código vai para a produção. Mas se ele vai para a branch da produção, no nosso caso daqui ele já vai direto para a produção já. E aí eu não preciso ficar tendo que chamar algum dev ou avisar o cara que cuida do seu servidor para ele ir lá e entrar no servidor, dar o git pull, rodar os comandos para dar o build e tudo mais, substituir os arquivos. Então, em vez dele fazer tudo isso, você só precisa agora aceitar a PR e o seu código já vai ser enviado direto à produção pelo próprio GitHub. Aí, tudo terminado em 1 minuto e 34 segundos. Se a gente for olhar agora o nosso React App, código entregue no servidor sem acessar nada do servidor, sem tocar no servidor, além de uma configuração inicial. E essa configuração inicial pode ter sido feita, por exemplo, meses atrás, e em todos esses meses você poderia ter atualizado sua aplicação em produção sem olhar para o seu servidor. Sem perder tempo, né, na verdade, né, tendo que ir lá no servidor para fazer o deploy, sendo que você tem aí à sua disposição ferramentas como o GitHub Actions para fazer isso para você, o que é muito insano. Mas a gente tá com um problema aqui, pelo menos eu acho que é um problema. Porque pensa comigo, toda vez que eu faço um deploy, ele gera para mim um artefato e fica salvo no GitHub, e depois eu baixo esse artefato no servidor para ativar ele.
Imagina que a sua aplicação ela é grande e que você faz, não sei, uns 10 deploys na semana, talvez até, tem gente que faz até mais. Em quanto tempo para encher o seu HD de código que você já não usa mais porque já está em outra versão, já é outro artefato, outra release. Então seria legal a gente limitar isso aí. E também o GitHub, né? Ele não vai deixar você salvar a versão do seu projeto na nuvem eternamente, né? Ele vai chegar num limite e a partir desse limite ele vai começar a te cobrar por isso. Então não é uma coisa muito legal ficar salvando esses artefatos aqui e deixando eles aqui até a eternidade. Então, para isso, a gente tem duas coisas. Eu vou te mostrar elas agora. A primeira delas é com relação aos artefatos. Quando eu faço o upload do artefato, é nesse momento aqui que eu salvo ele lá no GitHub. Mas como ele tem um limite, né, chega um ponto ele vai acabar enchendo e aí te cobrando, né, para você usar mais. Então ele tem uma opção aqui que chama Retention Days, eu acho que é assim que escreve. E aqui você diz quantos dias esse artefato vai ficar no GitHub. Depois desses dias esse artefato some. Então aqui eu vou colocar, sei lá, um dia só, porque depois eu quero que apague. Mas você pode colocar aqui o número de dias que você quer que esse artefato fique disponível para você. Ok? E depois desse tempo ele vai ser excluído e aí você não precisa mais ficar... Não precisa ficar preocupado com, tipo, lotar o seu... seus créditos de espaço no GitHub. Mas isso resolve os artefatos. Retention Days aqui no upload, tá, gente? Eu tô indo em build, tô no step de storing artifact, ou seja, eu tô no step que tá usando a action, né? Tá usando o serviço upload artifact. E aqui tem uma opção que chama Retention Days. Mas e lá no servidor, como é que a gente faz? No servidor é muito parecido com o que a gente fez no set release, a gente vai ter que entrar no servidor e apagar as coisas lá, né? Então a gente vai fazer isso aqui. Eu vou até copiar quase tudo assim, porque realmente é bem parecido. E eu vou chamar isso aqui de cleanup, né? Só para limpar. Também não tem muito segredo. Mas ele precisa do set, não do prepare. Então ele precisa que eu já tenha colocado em produção. E agora eu vou limpar. O que eu vou fazer para limpar, né? Primeira coisa, eu vou dar um RM nos arquivos .targz, né? Que eu estou subindo, né? Beleza. RM nos arquivos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na minha home, Project Releases, porque dentro dessa pasta Releases é que vai estar todas as pastas de cada commit, né? De cada deploy que eu fiz, né? Beleza, uma vez que eu estou aqui dentro, eu vou rodar esse comando aqui. O que esse comando está fazendo? Eu estou dizendo que dentro da minha pasta Releases, eu quero que fique somente 5 releases. E aí as outras releases elas vão ser apagadas, né? Então toda vez que chegar a passar de 5 releases, assim que eu subir a próxima, né? Assim que fizer o deploy da sexta, ele vai apagar a última release, a mais antiga dessas releases. E aí, beleza. Você sempre vai ter tipo, algumas releases, né, as mais recentes, para caso você precise voltar, né, a alguma release, né, se der algum problema na... Você fez o deploy, fez todo o seu processo aí de teste, né, de review que você faz, e mesmo assim subiu alguma coisa em produção que não era para subir, então se você tem uma outra release lá, é muito fácil você trocar o link simbólico e já tá com outro projeto rodando bonitinho. Beleza? Então agora a gente só tem esse cleanup aqui, vamos subir ele também.
chamar de cleanup job. Opa! Nossa, eu comentei na nova feature, né? Eu acho que eu fiz errado aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu fiz uma nova feature, deixa eu... Não, pode ser assim mesmo, não tem problema. A gente faz outra vez por via PR. Beleza, vamos clicar aqui, lá. Então, como vocês estão vendo, o mesmo processo, né? Eu criei uma nova PR, estou subindo alguma coisa, avaliei o que eu preciso avaliar, isso é um processo de vocês. E agora, new merging, beleza, código de produção, é para estar código na branch de produção. Então, se é para estar o código na branch de produção, opa, deu erro aqui, vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Workflow is not valid, deploy ammo, linha 29. Retention days não é assim que escreve. Pera aí, vamos dar uma olhada aqui. Tá. Talvez a posição que eu coloquei. Tá, ele é um parâmetro, né? Eu coloquei ele como uma coisa por fora. Tá. É legal que a documentação explica bonitinho aqui. Vamos voltar aqui pro nosso deploy. O retention days aqui. Aqui ó, tá vendo? Eu coloquei aqui fora, mas ele é um parâmetro do serviço do upload. Então ele tem que estar dentro do if aqui, né? Beleza, retention days 1, agora sim. Gente, eu vou voltar aqui pra mim. Vou dar um merge aqui mesmo e eu subo aqui mesmo. Agora, dá um push. Opa! Pronto, foi direto agora. Vamos olhar aqui a action. Rodando. E agora a gente tem 4 jobs encadeados, né? Eu faço o build do artifact, upload pro server, ativa a release e limpo as coisas quando precisa. Para que a gente vai verificar se está limpo, a gente dá aqui um... Vou até dar um clique aqui. A gente dá aqui um ls no temp. Aconteceu, olha lá, a gente está com 3 star GZ lá e só vai enchendo, né? Conforme a gente vai usando. A ideia é que não fique assim. Beleza, tudo executado aqui. Todos os 4 jobs, né? Ou seja, as 4 etapas, né, do meu processo de deploy para produção. E se a gente for olhar aqui na ls-temp, e não temos mais arquivos tar.gz, ou seja, eu tô limpando mesmo e não vou deixar encher, né, meu servidor. Deixa eu ver aqui. Não, corta essa parte, então vamos encerrar. Vamos falar pra ele, falar com eles. Agora eu vim pra cá. Aquela parte lá, se já corta, eu já vim pra cá. Não, eu vou vir pra cá. Então eu acho que é isso. Vocês conseguiram ver aqui, recapitulando bem rapidinho. A gente fez um build, alguns jobs, né, para criar um processo de deploy. E a gente descreveu para o GitHub cada passo que ele devia fazer.
E a partir de agora, toda vez que a gente fizer uma atualização da branch principal, ele vai fazer isso. O que é muito bacana. Marca de novo. Eu tô pensando em mostrar uma última coisa aqui, Marcon. Só que eu preciso dar uma olhada primeiro. É o seguinte. Eu acho que o Work Dispatch ele é muito bacana. Vou só confirmar como é que coloca aí. Workflow Dispatch. Eu vou colocar só o Work. Beleza. Vamos lá. Uma última coisa que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Beleza, o nosso deploy está funcionando, está fazendo o deploy por artefato, né, criando uma configuração de releases para vocês, não realmente a release, né, de versionamento, mas eu falo assim quanto a ter versões diferentes do código, você pode voltar para elas e tal. Mas o que acontece? Nem todo mundo gosta dessa parada de fazer o deploy assim que eu faço a PR, entendeu? Sabe quando você faz uma PR e aí o pessoal avalia, aceita, mas fala assim, não, mas não é pra subir agora, vai aceitar outra PR, ou fala assim, não, esse aqui eu vou liberar depois, alguma coisa do tipo. Então, pensando nisso, o GitHub ele tem uma opção bem bacana que é o seguinte, em vez de eu colocar onPush branch main, ou seja, no evento de push da branch main, eu posso colocar assim também, ó. On Workflow Dispatch. E o que isso vai fazer? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas actions agora e olha só, não foi executada nenhuma action, porque agora ele não roda mais nesse evento do push da branch main. Ele roda agora no evento do Workflow Dispatch, mas que evento é esse? Evento manual. Então se você vir aqui em Actions, a gente estava aqui, vamos voltar lá, vamos fazer o caminho. Eu estava aqui no meu projeto, eu venho em Actions. Em Actions eu vou ver aqui, Deploy to Production, né? Se eu clicar em Deploy to Production, eu vou ter a lista, né, das execuções desse workflow, mas agora aqui em cima ele estava falando aqui uma mensagem, diz workflow has a workflow dispatch event trigger, ou seja, esse workflow agora ele tem um gatilho de evento dispatch, ou seja, um gatilho de evento manual. Então eu tenho que vir aqui em run workflow e agora eu executo o workflow. E aí ele vai rodar o deploy to production para mim. Então isso aqui, essa é uma outra opção que vocês têm. Então vocês podem configurar, como eu disse, o GitHub ele é feito de eventos, né? Você pode criar vários eventos para ele fazer as coisas automáticas. Mas se você quiser manter o processo manual, você também pode. Ou seja, o seu deploy está automatizado, mas a execução do deploy ela não está automatizada, ela ainda tá manual. Algumas pessoas preferem assim. Então, tipo, eu escolho o momento em que eu vou atualizar o meu servidor de produção com o código que está na minha branch principal. Então, agora eu quero. Então eu vou lá no Run Workflow e faço. Tem gente que prefere já ir direto. Pô, se o código está na branch principal, ele já pode estar quer dizer que já pode estar em produção, então pode rodar direto. E aí você usa os eventos de push na sua branch. Essa era uma última coisa que eu queria mostrar para vocês, porque realmente é muito bacana. E aqui vai ser o processo que a gente já viu antes, né? Bem, é isso aí. Se você está curtindo esse projeto, não se esqueça de deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. Ativa o sininho para você receber a notificação de outros vídeos que a gente for gravando. Até!